Então, continuando aqui na sequência, nós temos os quadriláteros. Então, vamos ver as propriedades dos quadriláteros. A primeira delas é que a soma dos ângulos internos é 360. Então, se você pensar numa diagonal aqui, você tem, na verdade, dois triângulos. Então, muitas construções vão ficar bem parecidas com as que nós vimos de triângulos. Então, um quadrilátero ele vai ser inscritível quando os quatro vértices pertencerem a uma mesma circunferência. Então, nós já vimos anteriormente que nesse tipo de quadrilátero a soma dos ângulos opostos é 180, então são ângulos suplementares. E um quadrilátero ele vai ser circunscritível quando os quatro lados forem tangentes a uma mesma circunferência. Então a gente consegue provar essa propriedade por potência de ponto, porque se você faz as tangentes aqui, você tem a potência do ponto A em relação a essa circunferência. Então você vai ter que AT1 ao quadrado vai ser igual a AT4 ao quadrado. Então você vai ter que essas duas distâncias vão ser iguais. BT1 ao quadrado vai ser igual a BT2 ao quadrado, então esses dois segmentos também vão ser iguais. E os outros dois pares também. Então se você pegar a soma de AB com CD, então você vai ter que vai dar AT1 mais BT1, né, AT1 mais BT1, mais CT3 mais DT3. Então a gente pode substituir aqui no lugar do AT1, você pode substituir por AT4, BT2 você pode substituir por BT1, né? Então assim você faz as substituições e chega nessa relação. Então o AT4 você pode juntar com o DT4, que vai dar o AD, e o BT2 com o CT2 vai dar o lado BC. Então a soma dos lados AB e CD vai ser igual à soma de BC com AD. Então a soma dos lados opostos é o mesmo valor. Então a soma dos lados opostos dá a mesma medida nesses quadriláteros que são circunscritíveis. Então aqui nos quadriláteros notáveis, quando você tem dois lados paralelos, nós temos um trapézio. Então o trapézio ele tem as bases que são esses segmentos paralelos, AB e CD. Os lados não paralelos, AD e BC, são chamados de laterais ou lados não paralelos. E nesses trapézios nós temos os casos escaleno, né, quando os lados são diferentes. Os trapézios isósceles, que são os trapézios que têm as laterais iguais, que é um exemplo que está aqui. E o trapézio retângulo é quando ele tem um ângulo reto. Então, como você tem duas retas paralelas, então você vai ter, na verdade, dois ângulos retos, né? Então, num trapézio isósceles, além dos lados iguais, né, além das laterais iguais, ele vai ter os ângulos da base também iguais. E as diagonais, elas vão ter o mesmo tamanho também, porque aqui você vai ter triângulos congruentes. Então, o paralelogramo, ele é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, algumas propriedades que o paralelogramo tem, a primeira delas é que os ângulos opostos são iguais. Isso acontece, por exemplo, nesses dois ângulos aqui, que eles são os colaterais internos, eles são ângulos que são suplementares, porque você tem duas retas paralelas. Então, você consegue provar que esses ângulos opostos também vão ser iguais. Então, os lados opostos também vão ser iguais. E quaisquer dois ângulos consecutivos, né, são suplementares. E as diagonais vão se interceptar em seus pontos médios. Então, se num quadrilátero você tiver os lados opostos congruentes, ele vai ser um paralelogramo, que são as recíprocas, né? E se num quadrilátero um par de lados opostos são paralelos e congruentes, também você vai ter um paralelogramo. E as diagonais se interceptando em seus pontos médios em um quadrilátero garante que ele é um paralelogramo. Então, os paralelogramos mais conhecidos são o retângulo, que é um paralelogramo que tem os ângulos retos, né, que aqui é um exemplo. O losango, que é um paralelogramo que tem os quatro lados iguais. E o quadrado, que é, na verdade, uma mistura desses dois. Então, ele tem os ângulos retos e os quatro lados iguais. Então, em todo retângulo,
você vai ter que as diagonais vão ser iguais, porque aqui você vai ter triângulos congruentes, porque são ângulos de 90 graus aqui. As diagonais vão ter seus pontos médios. E o que acontece num losango é que as diagonais elas vão ser perpendiculares também. E elas vão ser bissetrizes dos ângulos internos. Isso porque você tem, na verdade, triângulos isósceles aqui, né? Então, no triângulo isósceles, aqui essa medida aqui vai ser, na verdade, a altura de cada um desses triângulos isósceles. E num quadrado, você vai ter todas essas propriedades. As diagonais vão ser iguais e as diagonais também vão ser perpendiculares e bissetrizes desses ângulos internos dele que são de 90. Então a gente já pode afirmar que o ângulo entre as diagonais em um quadrado vai ser igual sempre a 45. Coisa que não vale no retângulo, depende das medidas dos lados, né? Então, num losango, a gente não vai conseguir fazer uma circunferência circunscrita, nem inscrita. Agora, no retângulo, a gente consegue, o centro dela é no encontro das diagonais, o ponto M, e no quadrado também. No quadrado, a gente consegue também a circunferência inscrita. Então, ele é tanto inscritível quanto circunscritível. Então, a circunferência inscrita aqui, ela vai ter o raio igual a metade do lado, e o raio da circunferência circunscrita vai ser igual a metade da diagonal. Então vamos ver as construções. Na verdade, você pode sempre separar em dois triângulos. Em alguns casos fica bem simples a construção. Por exemplo, se um quadrado dá do lado, você pode fazer a medida do lado e levantar uma perpendicular, marcando novamente o lado AB, a partir do ponto B, e traçando duas retas paralelas. A esse lado AB passando por C e ao lado BC passando pelo A. Aqui você tem um quadrado com essa medida de lado 4,2. Agora, se você tiver a diagonal, você começa marcando a diagonal de 5,5. Você pode fazer a mediatriz dessa diagonal. Você já sabe que a mediatriz ela vai definir aqui a outra diagonal. Então, se você pegar essa medida BM e marcar na perpendicular aqui, você vai achar o A, ou você pode simplesmente traçar a circunferência circunscrita, que já vai definir na mediatriz esses pontos A e C. Uma outra forma é fazer um ângulo de 45 graus aqui, entre a diagonal e o lado, que você vai achar o vértice A da mesma forma. Então aqui na sequência tem mais alguns exercícios de quadrado. A partir do 6 nós temos os retângulos. Então, vou mostrar para vocês o exercício 8. Eu tenho que fazer um retângulo, a construção de um retângulo dado a diagonal e o ângulo de 120 formado entre as duas diagonais. Então, você pode fazer lá a diagonal AC, que é 7,5 centímetros. Se você fizer o ponto médio aqui, fazendo a mediatriz de AC, você pode marcar 60 graus ou 120, né? Você sabe que se marcar 60 graus, você está fazendo as duas diagonais formando 120 graus também. E como você sabe que no retângulo as diagonais são iguais, você pode pegar a medida MA, centro no ponto M, e fazer a mesma medida. E você vai encontrar os vértices B e D. Assim a gente consegue fazer a construção de um retângulo com as medidas dadas. No exercício 9, você tem uma diagonal e tem um semiperímetro. Então a gente pode fazer um esboço para ficar mais fácil a construção. Então você tem a diagonal, por exemplo, a diagonal AC, e você tem o semiperímetro. O semiperímetro, na verdade, é a soma de dois lados consecutivos. Então, tipo, AD mais DC. Então, essa medida da soma a gente pode resolver como fizemos lá nos triângulos. Então, se você considerar AE igual a essa soma, que é o semiperímetro, você tem aqui que esse ângulo aqui a gente já provou anteriormente, que pelo teorema do ângulo externo, ele vai ser a metade do ângulo de 90 que é interno. Então você vai ter um triângulo isósceles aqui que vai dar 45 graus em cada vértice. Então para você achar o vértice C, você marca o semiperímetro, depois você faz o ângulo de 45 no ponto E, e a partir da diagonal você faz centro em A, raio AC.
onde cortar essa reta de CE, você acha o vértice C. Então a gente pode começar aqui com o P, marca um ângulo de 45 com os esquadros do compasso, depois centro em A, raio é igual a diagonal que é 6,5. Onde cortar essa reta você vai ter duas respostas. Então você considera uma das soluções aqui com esse ponto C. A partir do C você levanta uma perpendicular ao lado AE para achar o vértice D. Depois basta fazer duas retas paralelas, uma paralela ao AD passando por C e outra paralela ao CD passando pelo ponto A. Assim se acha o vértice B. Então na continuidade aqui tem alguns exercícios parecidos de retângulo. Eu vou mostrar para vocês agora os exercícios de losango, o exercício 14. Então nesse exercício nós temos um lado e um ângulo, por exemplo, o lado AB é igual a 4,7 e o ângulo C de 45. Então, você pode marcar o lado AB, marcar o ângulo de 45, e você sabe que esse lado é igual, né, porque ele é um losango, e você acha o vértice D. Depois você pode traçar uma paralela ao lado AB passando por D, e uma paralela ao AB, quer dizer, ao AD passando por B. Assim você consegue achar o vértice C. No exercício 15, eu tenho um lado e a soma das diagonais. Então a gente pode fazer um esboço para imaginar a solução. Então como você tem o lado AB, você tem os 4 lados, então, e você tem a soma das diagonais. Então você teria a soma de AC com BD, que vai dar 14 centímetros. Então se você fizer a metade da soma, você teria AM mais MB. Daí fica muito parecido com aquele exercício anterior lá do retângulo. Então, como aqui você tem um ângulo de 90, que é o ângulo formado pelas diagonais, esse ângulo aqui, onde você vai marcar o AE igual a 7 centímetros, que é metade da soma, você pode marcar um ângulo de 45 aqui. Se você fizer centro em A, raio AB, você acha o vértice B e faz a perpendicular para você encontrar o ponto M. Então, vamos começar pela metade da soma. 45 graus, centro em A, raio AB, vai cortar em 2 pontos essa reta. Daí você considera apenas um ponto. Você pode levantar uma perpendicular ao AE, passando pelo ponto B. E aqui você já vai encontrar o vértice D também, porque a distância AD é igual a B, que é o lado. Depois você pode pegar essa medida AB e marcar aqui no prolongamento do AE para achar o vértice C. E assim você fecha o losango. Então aqui nós temos os exercícios de paralelogramo, a partir de 16. Vou mostrar para vocês o exercício 20. Então eu tenho uma diagonal e tenho um ângulo, além disso o semiperímetro. Então a diagonal BD igual a 5. Aí você pode marcar como a gente fez no anterior, imaginando um esboço aqui, que você marcou o semiperímetro, que é a soma de dois lados consecutivos, que é BC mais CD. Você já sabe que esses outros dois lados são iguais também aos opostos, né? Então por isso que a gente pode considerar que o semiperímetro é a soma de dois lados consecutivos. Esse ângulo C é igual a 60, então pelo teorema do ângulo externo, esses dois ângulos vão ser iguais a 30. Então a gente pode marcar lá o semiperímetro, marcar 30 graus a partir do E depois você pode fazer a diagonal BD. Centro em B, raio BD, você já acha o vértice D. Então a gente começa com o semiperímetro, 30 graus. Você pode considerar uma dessas soluções. Se você considerar esse ponto D, ou você faz 30 graus aqui, ou você faz o ângulo aqui de 120 no vértice C, para você achar o arco capaz aqui, que é uma condição um pouco mais complicada, né, para você achar o vértice C. Mais fácil fazer 30 graus aqui a partir do ponto D. Daí você faz as paralelas depois ao lado BC passando por D e ao lado CD passando pelo ponto A. Então no 21 você tem os lados. Então, por exemplo, o lado BD, aliás, BC é igual a 4,5, ao lado AB é igual a 6,5 e a altura relativa ao lado BC igual a 4. Então a gente pode marcar o lado BC, você tem a altura relativa a esse lado, você faz uma perpendicular e faz a paralela. Depois você marca centro em B, raio AB.
assim você acha o vértice A. Como o lado AD é igual ao lado BC, você marca a mesma medida lá para você achar o vértice D, ou você poderia também fazer uma paralela ao AB passando por C, tanto faz. Aqui no exercício 22, a partir do 22 nós temos as construções de trapézios. Então vamos começar com um trapézio dados os 4 lados. Então como você tem os 4 lados e não tem ângulos, a gente pode usar uma tática aqui de pegar a base menor e jogar sobre a base maior. É como se você estivesse fazendo a construção de um paralelogramo aqui. Dessa forma, a gente pode começar pela base maior, marcar a base menor por dentro, a partir do A. E você sabe que a distância do E até o C vai ser igual à distância do A até o D, porque aqui você formou um paralelogramo. E como você tem a medida BC, você pode fazer centro em E raio igual a EC, que é igual a AD, e centro em B raio BC, para achar o vértice C, e assim você define qual é a altura do trapézio. Então a gente marca lá o AB e o CD por dentro. Depois você faz centro em B raio BC, centro em E raio AD, achei o vértice C. Depois você só faz uma paralela ao AB passando por C e uma paralela ao EC passando por A. Assim você acha o vértice D. Quando você tem as bases e as diagonais, a gente pode fazer uma construção parecida. Só que agora, como você tem diagonais e não tem mais nem o lado BC nem o lado AD, a gente pode marcar a base menor por fora. Porque como eu tenho a diagonal BD, eu vou conseguir fazer o paralelogramo aqui por fora. Porque o lado CE vai ser igual à diagonal que eu tenho, que é BD. Como eu tenho a diagonal AC também, eu poderia ter feito esse paralelogramo para o outro lado também. De qualquer um dos dois lados vai funcionar. Então você marcaria lá a base maior, marca a base menor por fora da base maior. Você sabe que a distância do E até o C é igual a BD, você faz um raio aqui, centro em E, raio BD. E a distância do A até o C você conhece também, centro em A, raio AC, você acha o vértice C. Então essa é a construção que nós fazemos para achar o vértice C. Depois é só fazer uma paralela ao lado AB, passando por C. E você sabe que aqui essa distância EC vai ser igual. Você pode fazer centro em B igual a distância EC. Ou fazer uma paralela também a EC passando por B, que você vai achar o vértice D. Então assim que nós fazemos trapézios, quando eles são trapézios sem alguma especificidade, né? Então aqui nós temos o 24 e o 25, que são parecidos. Então vamos ver o 26 e o 27, que são trapézios isósceles. Então no trapézio isósceles as laterais são iguais. Então nós podemos usar uma base aqui e a outra como, se você traçar a mediatriz de uma, vai ser um eixo de simetria, que vai separar a outra base também na metade. Então você vai separar aqui o trapézio em dois trapézios menores que são iguais, são simétricos em relação à mediatriz. Então para construir esse trapézio aqui a gente marca a base maior ou a menor, tanto faz, acha a mediatriz, depois você marca metade da base para cima, metade da outra base para um lado e para o outro, né? Depois de marcar a altura de 4,3, que você finaliza um trapézio isósceles dadas as bases e a altura. Agora quando você tem as bases e uma diagonal, a gente pode fazer como fizemos nos anteriores lá, de trapézios que não são especiais. Então a gente pode fazer uma base maior, marca a base menor por fora, daí você faz aqui centro em E raio igual a diagonal BD e centro em A raio igual a diagonal AC. Assim você acha o vértice C. Depois é só fazer uma paralela aqui ao lado AB passando por C e uma paralela a EC passando por B para você achar o vértice D. No 28, eu também tenho um trapézio isósceles, só que agora eu tenho o raio da circunferência circunscrita, porque o trapézio isósceles é o único que você consegue fazer a circunferência circunscrita. A gente pode começar pela circunferência, com centro em O, raio 3, e marcar a partir de um ponto A qualquer, o tamanho AB, que é 5,5, você consegue a base maior. Depois que você fixou essa base, você pode fazer a mediatriz dessa base, que ela é o eixo de simetria,
e marcar aqui a metade da base menor a partir do M para um lado e para o outro. E depois você faz paralelas à mediatriz. Você levanta aqui até chegar na circunferência, você acha o C e o D, e você tem duas soluções. Então assim que a gente faz um trapézio isósceles com a circunferência circunscrita. Então aqui a partir do 29 nós temos os trapézios retângulos. Vamos fazer trapézio retângulo sempre no vértice A. Então, um trapézio retângulo ele vai ter os ângulos iguais a 90, né? Então, se o A é 90, o D também vai ser 90, que é o vértice vizinho aqui. Então, se você tem uma base, tem a altura, que é 4 centímetros, a altura vai coincidir com o lado AD. Você pode fazer o AB, levantar uma perpendicular e marcar os 4 centímetros, depois você faz uma paralela, ou uma perpendicular ao AD, ou uma paralela ao AB, e você consegue marcar a base igual a 3 centímetros para achar o vértice C. Se você tem uma base, um lado e altura, então nós começamos por uma base. Você tem altura, você pode marcar aqui os 3,5 para achar o vértice D. E aqui você faz uma reta paralela ao AB. Como você tem o lado BC agora, você faz centro em B, raio BC. Onde cortar essa reta paralela, você acha o vértice C. Se você pegar a circunferência, ela vai cortar em outro ponto aqui. Então você vai ter duas soluções possíveis. E no exercício 31, nós temos uma base, a soma da outra base com um lado e altura. Então aqui nós temos o lado AB, então a gente pode começar por esse lado conhecido, AB. Você conhece a altura, então você marca aqui a altura, você acha o vértice D e pode fazer a paralela. Então como a gente tem aqui a soma do outro lado, que seria o lado BC, com a base que é CD, você pode marcar a soma que nem nós fizemos nos exercícios de triângulos. Você marca essa soma de 12 centímetros aqui, a partir do D, você acha esse ponto E. Se você fizer a mediatriz de BE, você vai encontrar aqui o vértice C. Então, isso dá certo porque aqui você somou, né, o CD, que é essa base de cima aqui, com o BC, que é o lado. Então, você marcou esse lado BC igual a CE, então aqui você vai ter sempre um triângulo isósceles. Então, é por isso que a gente faz a mediatriz de BE para achar o vértice C. Então, nesse caso, como a gente não tinha noção de qual é a base maior e qual é a base menor, a base menor ficou embaixo e a base maior ficou em cima. Então, não está errado, né? Então é um trapézio um pouquinho diferente. Então, está certo dessa forma aqui. Então, esses são os exercícios, depois começam os exercícios propostos para vocês fazerem.